Pessoal, a professora Ivânia, voltando aqui hoje, professora Ivânia de Biologia para falar de zoologia. Hoje nós vamos falar de um filo especial, que é o filo dos anelídeos, né? Filo anélida ou anelídeo, porque tem o corpo cheio de anéis ou metâmeros. Então, o que significa anelídeos? Anéis ou metâmeros, então, aí pelo corpo. Eles têm o corpo cheio de anéis ou metâmeros, o corpo segmentado, metamerizado. Quais são os animais que têm esse corpo metamerizado? São os anelídeos, são os artrópodes e são os cordados. Esses são os animais que têm o corpo segmentado, então aí a gente fala que é metamerizado. Professora, mas nós somos cordados, somos metamerizados, a nossa musculatura é considerada metamerizada, então aí, por isso que somos também metamerizados. Então, vamos voltar aqui para o anelídeo. Galera, os anelídeos, eles vivem no mar, são marinhos, terrestres ou de água doce. Então, eles têm os 3 habitats. Eles são triblásticos, tem ectoderma, mesoderma, endoderma, os 3 folhetos embrionários, assim como o plateumintes e nemateumintes, que nós já vimos. Uma outra característica deles, então, aí, eles são protostômios, o blastóporo origina a boca desses animais, então aí lá na gástrula tem o blastóporo que pode formar a boca ou o ânus. Aqui o blastóporo origina a boca, então eles são protostômios. Eles têm simetria bilateral, os anelídeos são bilatérios, então aí corpo alongado, só dá para dividir direita e esquerda, então aí simetria bilateral. Uma outra característica agora que aparece, isso vai depender muito da ordem evolutiva. Pessoal, eles são os primeiros a terem celoma, se dependendo do autor, colocar anelídeo antes de molusco. Se ele colocar molusco antes de anelídeo, vão ser os moluscos. Então aqui eles são os primeiros, na ordem que nós estamos seguindo de evolução, os primeiros celomados. Então a partir de anelídeo aparece o celoma, uma cavidade embrionária totalmente coberta pela mesoderma. Então eles são os primeiros celomados nessa escala aqui de evolução que nós estamos seguindo. Então olha só, eles são celomados. Porífero era celomado, nemateuminto pseudocelomado. Aqui eles já são celomados. E tem o celoma embrionário, o celoma do adulto seria essa cavidade aqui, ó, onde há um líquido, né? Nós vamos falar daqui a pouco. Pessoal, então, anelídeos são marinhos, terrestres ou de água doce, e eles têm uma importância muito grande, os anelídeos, principalmente na agricultura. Onde tem minhoca, a terra é fértil. Mas não só anelídeo, minhoca que é anelídeo, então aí. Galera, olha só, nós vamos ter anelídeo, minhoca, sanguessuga também é. E os poliquetas, quem são os poliquetas, professora? Minhocas marinhas. Os poliquetas são minhocas da praia. Então, esses são os 3 grupos de anelídeos aí. Pessoal, esses anelídeos, eles formam 3 classes. E eles são divididos de acordo com a quantidade de cerdas que ele tem no corpo. Cerda é como se fosse um pelo mais durinho, igual tem na escova de dente, eles têm cerdas de proteína. A gente consegue, isso aqui é um corte transversal do corpo de um anelídeo. E nós conseguimos ver que eles têm, então, cerdas saindo do corpo. E quanto a isso, eles são divididos em 3 grupos, então aí, vamos comigo agora. Minhoca, sanguessuga e os poliquetas. Quetas significa cerdas. A sanguessuga, galera, ela não tem cerdas, então ela é chamada de aqueta. Aqueta ou sem cerdas, o A quer dizer não. Então os aquetas são os sanguessugas, eles não têm cerdas e eles moram geralmente na água doce. Aí eles são parasitas, têm ventosas para sugar sangue e eles são usados bastante para fazer sangria. E eles produzem uma substância anticoagulante e analgésica chamada irudina. Por isso que eles têm o nome de Irudo medicinalis. Esse é o nome científico dos sanguessugas, então aí. Então eles são chamados aquetas ou irudíneos. Aqueta ou irudíneos são aqueles que não têm cerdas e eles são parasitas. Professor, eles causam doenças? Não se conhece doença assim transmitida, causada pelo sanguessuga, ok? Então vamos lá.
Agora, quem mais é anelídeo? A minhoca. Então, a sanguessuga é aqueta, sem cerda. Minhoca da terra, é oligoqueta. O que quer dizer essa palavra oligoqueta? Poucas cerdas. Então, os oligoquetas têm poucas cerdas pelo corpo, seriam as minhocas. Como exemplo, esse corte aqui transversal de uma minhoca. E por último, nós vamos ter os poliquetas. Quem são os poliquetas? Os poliquetas são minhocas marinhas. Pessoal, os poliquetas, quando eles têm os anéis, eles têm tufos de cerdas entre esses anéis. Não é uma sardinha só, não. São várias. Eles são minhocas que geralmente moram no mar. E esses tufos de cerda aqui recebem o nome de parapódios. Parapódios, então, aí seriam esses tufos de cerdas que tem nos poliquetas, as minhocas principalmente marinhas. Algumas desses poliquetas fazem um casulo e eles são sésseis, ficam enterrados dentro daquele casulo de areia que eles fazem no mar, então, ali no fundo do mar. Galera, voltando então aí, lembrando, aqueta sem cerdas, sanguessuga, oligoqueta, minhoca, poucas cerdas, como a desse corte aqui, e poliqueta, que tem muitas cerdas, que formam tufos, chamados de parapódios. Agora, nós vamos falar um pouquinho do tegumento, musculatura e esqueleto. O tegumento dos anelídeos, o corpo é revestido por cutícula. Todos os vermes têm cutícula. Tem cutícula em plateumintes, nemateumintes e anelídeos. São os 3 filos de vermes. Os 3 têm um envoltório proteico protetor, que é a cutícula. Abaixo da cutícula, nós vamos ter uma camada de células aí, que é a epiderme, e abaixo da epiderme, então, galera, olha só, isso aqui é o tegumento. Epiderme coberta por uma cutícula protetora, e eles podem ou não ter cerdas. Já falei que eles são divididos em 3 grupos de acordo com as cerdas, então aí... Olha só, o que mais nós teremos? Abaixo da epiderme, nós vamos ter uma camada de musculatura. Musculatura longitudinal, então aí circular e longitudinal. Eles têm 2 tipos de musculatura, musculatura longitudinal e musculatura circular. Costuma aparecer pouco musculatura de anelídeo nos vestibulares, galera. A classificação cai mais das cerdas, o celoma aparece com muita frequência. Vamos lá, continuando então agora. E o esqueleto? Eles têm um esqueleto assim? Eles têm um esqueleto hidrostático. O que é o esqueleto hidrostático? É o líquido do celoma. Nesse líquido é semelhante lá dos nemateumintes. Esse líquido do celoma, então, ele consegue, às vezes, conter excretas. Então, nesse líquido circulam substâncias excretas, mas como a musculatura movimenta esse líquido, auxilia bastante na sustentação do corpo e na locomoção, esse líquido hidrostático aí, esse esqueleto hidrostático, que é um esqueleto líquido, né, galera? Então, agora, se caracteriza bem, nós vamos falar um pouquinho do digestório. Digestório completo. O que é digestório completo? Com boca e ânus. Galera, e a minhoca, ela tem um digestório bem especial. Ela tem boca, ela tem ânus, ela tem papo para armazenar, a função do papo é armazenar, moela para triturar os alimentos, ela tem umas dobrinhas laterais que são secos, semelhante aos animais herbívoros, que ajudam na absorção, mas além disso, a minhoca tem uma válvula intestinal, que tem nas minhocas, nos agnatas, que são as lampreias, nos tubarões, e essa válvula, galera, olha só, ela fica ali, se isso aqui for um corte do intestino, a gente vai ter então aqui uma dobra intestinal, essa dobra chama tiflossole, ela aumenta a superfície de absorção no intestino dos anelídeos. A minhoca, ela é ótima, ela tem uma importância econômica, porque ela aera o solo, ela faz galerias, ela vai comendo detritos orgânicos, restos orgânicos, e quando ela defeca, ela produz o humus. E o humus é uma terra orgânica extremamente fértil, então aí. Olha só, então o tiflossole tem em todo mundo? Não, só na minhoca. Então, só em oligoqueta, tá? Agora, o aqueta, que é o sanguessuga, ele tem ventosas. Quando ela se locomove assim, galera, gruda a ventosa da frente, desgruda de trás.
nós falamos que ela mede palmos para se locomover. Tá? Então, a sanguessuga, ela usa a ventosa para locomoção, e essa ventosa é uma musculatura esférica, né? Para fixar no corpo do hospedeiro. Então, aí, olha só, quando a sanguessuga fixa no corpo do hospedeiro, não sente dor, porque ela libera um analgésico. Então, se uma pessoa entrar num rio, o sanguessuga grudar no tornozelo, por exemplo, às vezes a pessoa nem percebe, porque não dói, né? Então, agora, pessoal, digestório completo, importante saber que a minhoca tem papo, moela e tiflossole, hein? Circulação agora, a circulação dos anelídeos pela primeira vez tem sangue. Não tinha sangue porífero, nem quinidário, nem plateumintes, nem nemateumintes. Aqui nós já temos sangue e a circulação é fechada. O que significa uma circulação fechada, professora? Que o sangue circula por vasos que formam capilares e não vão formando lacunas, não formam bolsas, lacunas, não. Então, olha só, ele capilariza para fazer troca com a célula. Quando a circulação é aberta, não ocorre capilarização do sangue. Vamos para isso então. Olha só, uma minhoca, galera, por falta de um coração, ela tem em média 5 pares. Aqui nós estamos vendo essas dilatações. Alguns cientistas chamam apenas de arcos aórticos, mas a maioria dos livros fala que os anelídeos têm 5 pares de corações. 5 pares é a média, galera. Existe espécie que tem até 15 pares. Um vaso dorsal, um vaso ventral, e o sangue circula nesse sentido, anti-horário. Olha só, desses vasos principais, vamos ver se a professora consegue mostrar aqui para vocês. Desses vasos principais vão saindo logo vasinhos, que são os capilares, cada vez mais fininhos, para fazer a troca com os tecidos. Então, aí, galera, esse coração, ele é impulsionado para a musculatura e ele pulsa. E ele empurra o sangue para o corpo do anelídeo. Então, aí, um coração de cada lado, um do lado direito e outro do lado esquerdo. E o vaso emenda o coração em cima e emenda o coração embaixo. Então, esse vaso dorsal emenda os 2 corações em cima e o ventral embaixo. Ok, sangue vermelho com hemoglobina. O sangue da minhoca carrega oxigênio, tem hemoglobina, não é hemácia, hein, gente? Não tem hemácia, é glóbulo vermelho. Ela tem uma hemoglobina enorme, mas é dispersa no plasma. Então, a hemoglobina da minhoca não está dentro de uma célula, como a nossa, como a dos vertebrados. A hemoglobina da minhoca é dispersa no plasma para carregar oxigênio no sangue, é o pigmento. Portanto, minhoca tem sangue vermelho. Se você abrir uma minhoca em cima de um papel branco aí, então, ou de um isopor, você vai ver que ela tem sangue, e o sangue é vermelho por conta da hemoglobina. Pessoal, respiração. Tá falando de digestão, tegumento, esqueleto, respiração. As minhocas costumam respirar pela respiração cutânea indireta. Então, olha só, o oxigênio vai atravessar a pele, vai primeiro para o sangue para depois ir para a célula. Lá nos plateumintes, nemateumintes, quinidários, ele atravessava e não ia para o sangue, porque não tinha sangue. Lá era cutânea direta, aqui ela é cutânea indireta, vai primeiro para o sangue para depois ir para os tecidos, ou difusão indireta. Lá eu podia chamar cutânea direta ou difusão direta, aqui eu posso chamar cutânea indireta ou difusão indireta. Galera, o oxigênio vai atravessar a pele, por isso que a pele é sempre úmida, vai cair no sangue, o gás carbônico vai sair do sangue e atravessar a pele. Então, ele vai atingir os capilares sanguíneos aqui, vai atingir o sangue dos anelídeos, porque aqui o sangue carrega gases. Olha só, mas a minhoca da praia, o poliqueta, aquela que eu falei que tem tufos de cerdas, os parapódios, as minhocas da praia, elas moram na água e elas respiram através de brânquias. Então, os poliquetas têm respiração branquial. Então, ela é cutânea nos aquetas, cutânea nas minhocas, que são os oligoquetas, e branquial nos poliquetas. Então, aí que são os anelídeos marinhos aí, e que são os que têm muitas cerdas. Agora nós vamos falar um pouquinho de excreção. Sistema excretor, então, aí, eles têm um par de estruturas chamadas de nefrídeos. Galera, o nefrídeo parece que ele tem um funilzinho cheio de cílios na ponta.
Ele captura os excretas do sangue e do celoma, do espaço interno, onde tem o líquido aqui, ó. Lá no líquido, onde tem o esqueleto hidrostático, lá onde tem aquele líquido. Ele vai retirar do líquido do celoma a sujeirinha e ele vai retirar do sangue aquilo que o corpo, que o animal precisa eliminar. Isso chama nefróstoma. Nefróstoma é essa abertura, tá? Toma quer dizer abertura. Nefróstoma tem cílios, captura esses excretas. Cai num canal chamado nefroduto e elimina na parede do corpo pelo nefrídeo poro. Eles têm um par por anel. Então, são 2 nefrídeos em cada anel, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Se você pegar uma minhoca e olhar, você vai ver que em cada anel tem 2 furinhos. São os nefridioporos, são os poros do nefrídeo. Nossa, professora, como é que eu vou saber as partes do nefrídeo? Pois é, galera, teve vestibular que já inverteu de nefróstoma para nefridioporo e nefroduto, e aí então os alunos não se lembravam. Até a ordem eles cobraram nefróstoma, nefroduto, nefridioporo. Sempre um nefrídeo começa em um anel e termina no outro, hein, galera? Ele atravessa o anel e vai, ele começa, o nefróstoma está no anel, aí o ducto atravessa de um anel para o outro e o poro vai abrir no próximo anel. Não existem nefrídeos nos primeiros e últimos anéis do corpo, então aí, ok? O pessoal, eles excretam principalmente ureia, então esses animais aí excretam por estruturas em forma de um funil, eu digo, que se chamam nefrídeos. Pessoal, depois nós vamos voltar com a outra parte de anelídeo, falando então aí de reprodução. Se inscreve no canal Bio da Ivânia, dá um like aí, toca no sininho toda vez que aparecer um vídeo novo, você vai ficar sabendo.